Vamos fazer uma oração antes. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer pela oportunidade de estudar a Tua Palavra, Senhor, agora. Que o Senhor Santo Espírito possa ser derramado em todos nós. Amém. A partir de hoje, cada vez mais, todo dia. Sim, Senhor. Que a gente possa ter sede da palavra, Senhor. Sim. Todo o santo dia. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria ler um trecho do livro que a gente está estudando no culto matinal todo dia. Vamos iniciar. Sonhos e visões. Podemos confiar neles? É uma pergunta. Cada vez mais pessoas do mundo inteiro, até mesmo cristãos, estão tendo sonhos e visões e experiências extracorpóreas, dizendo que viram Deus ou seus entes queridos vivos no céu, ou que foram levados a um pé, onde pessoas são torturadas. Muitos cristãos estão falando isso, né, por aí? Embora a Bíblia já nos diga que Deus falará ao seu povo por meio de sonhos e visões no tempo do fim, como diz lá em Joel 2, 21 e 29. Bora abrir nossa Bíblia, tá? Joel 2. Vinte e 29. Pode. Amém. E lá em Atos 2, 17, 18. Também Pedro também cita Joel, né? A Bíblia já nos diz isso, né? Que Deus vai derramar o seu Espírito sobre cada um de nós. Mas, se essas experiências contradizem os ensinos claros das Escrituras, não se pode atribuir a ela
origem divina. Quer dizer que, se esses sonhos e visões não estão de acordo com a palavra de Deus, então não foi Deus que falou. O que diz lá em Isaías 8, verso 20, em relação a isso? Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Então, se esses sonhos e visões não estão ou não falarem de acordo com a palavra de Deus, jamais serão anunciados. Muitos ficam tão encantados com essas experiências naturais, exatamente como Satanás gostaria que, ao compartilhar sem fôlego esses relatos com amigos e entes queridos, a verdade bíblica é deixada de lado. Infelizmente. Essa experiência aconteceu há alguns anos com um neurocirurgião que, depois de sofrer um acidente trágico, foi diagnosticado com morte cerebral. Ele não era cristão antes do acidente. Contudo, durante a cirurgia, enquanto tentavam salvar sua vida, aquele médico vivenciou uma experiência extracorpórea e viajou com um anjo para o céu e depois para o inferno. Vou repetir, preste atenção. Ele viajou com um anjo para o céu e depois para o inferno. Sua função cerebral foi restaurada e ele acordou da cirurgia para contar sua história extraordinária. Escreveu um livro sobre a vida após a morte, que figura na lista dos mais vendidos do New York Times e vende centenas de milhares de exemplares até hoje. O problema é que as verdades sobre o céu e o inferno que ele recebeu nessa experiência extracorpórea não estão alinhados com a palavra de Deus. Com certeza não. Agora veja o que a palavra de Deus fala sobre essa advertência. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. 5, 20 e 21. Julgai todas as coisas. Paulo, aqui em Tessalonicenses, ele aconselha a não desprezar as profecias, mas examiná-las cuidadosamente. Por causa do fenômeno sobrenatural e milagroso que ele vivenciou, por ter sido
claramente curado da morte cerebral, muitos aceitam suas visões e revelações como a verdade do Evangelho. Muitos aceitam suas visões e revelações como a verdade do Evangelho. Muitos estão acreditando nesse homem. Exatamente. E ainda continua, acima da palavra de Deus. Pode alguma coisa ser acima da palavra de Deus? Olha o que diz Salmos 138, verso 2. Verso 2. Salmo de Davi. Quem achar pode ler. Amém. Esse verso aqui, ele enfatiza que Deus exaltou sua palavra acima de todas as coisas. Pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Então nada, irmãos, nada pode estar acima da palavra de Deus. Absolutamente nada. Outra experiência de um garotinho também chamou a atenção de milhares ou até mesmo de milhões de cristãos desavisados. Cristãos desavisados. E foi lançada como filme hollywoodiano, com o título O Céu é de Verdade. De acordo com a história, o pequeno Colton, de 4 anos de idade, filho de um pastor, no estado norte-americano de Nebraska, enquanto estava na mesa de cirurgia, sendo operado para a retirada de um apêndice rompido, teve uma experiência de quase morte. Preste atenção. Foi para o céu e lá encontrou a irmã mais velha, que havia morrido em um aborto, e seu bisavô, que falecera 30 anos antes. Após a cirurgia, Colton revelou aos pais perplexos detalhes impossíveis de saber e iluminações celestiais. Tudo isso supostamente é aprendido com esses dois familiares, tanto a irmã mais velha e o bisavô. Por mais surpreendentes que as revelações de Colton pareçam, só parecem, elas contradizem diretamente a palavra de Deus. Diretamente. O que a Bíblia afirma sobre os mortos? Eclesiastes 9, 5 e 6. Eclesiastes 9,
contradizem totalmente o que tem na Bíblia. O que a palavra de Deus fala. E lá em 1 Coríntios 15, 52, também ensina outra coisa importante em relação a isso. Amém. Como é que ele falou para Colton, a irmã mais velha e esse bisavô? As Escrituras também ensinam que a imortalidade não vem após a morte, mas da ressurreição no fim dos tempos. Só quando Jesus voltar, irmão. Contudo, a maioria dos cristãos atuais aprendeu a crer que a alma é imortal, infelizmente. E que a pessoa vai imediatamente para o céu ou para o inferno assim que morre. Tem muita gente que acredita nisso. O que esses desavisados não percebem é que essa crença os torna, preste atenção, o que esses desavisados não percebem é que essa crença os torna presas fáceis para cair no próximo engano poderoso de Satanás. Presa muito fácil, muito fácil. É por isso que histórias desse tipo são tão perigosas. Embora Deus ainda trabalhe às vezes com o sobrenatural, e veremos mais de suas manifestações sobrenaturais no futuro, não podemos nos esquecer de que o diabo é capaz de realizar milagres e executar manifestações sobrenaturais também. Irmão, em 2 Coríntios 11, vai, abre aí. 2 Coríntios 11, 14 e 15. Por isso que esse tipo de coisa, inclusive visões e experiências extracorpóreas, não pode ser usado como prova de verdade ou doutrina. Você não pode tirar sua doutrina ou sua crença ou prova a verdade através de sonhos e visões. Porque isso, irmão, pode ser um inimigo da gente. Pois é.
Esse é que é o perigo. Olha o que diz 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Versos 9 e 10. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O iníquo virá com o poder de Satanás, realizando sinais e prodígios enganosos. A fim de subir. Mas tiveram prazer na injustiça. Esse é que é o perigo. Olha o que diz Apocalipse 13, 14. É, 13 e 14. Se ele faz descer fogo do céu, irmão, ele não vai poder enganar qualquer lugar, hein? O desavisado? Não importa o quanto a história seja espetacular ou mexa com nossas sensações, se algo contradiz os ensinos claros das Escrituras, não podemos aceitá-lo. Ponto final. Não importa a história, não importa sonho, não importa a visão. Se contradiz qualquer coisa que está escrita nesse livro aqui, não aceita. A gente não pode aceitar nunca, jamais. A Bíblia nunca, eu repito, a Bíblia nunca será superada por manifestações milagrosas. Devemos nos apegar à palavra a todo custo. Ou isso, ou morreremos. Se a gente se apegar todos os dias à palavra de Deus, a gente vai morrer. A gente vai ser jogado lá no lago do fogo. Certeza. O último grande engano deve logo patentear-se diante de nós. Preste atenção aqui. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. Todos nós vamos ver isso aqui. O anticristo operando suas obras maravilhosas à nossa vista. Olha o que diz aqui. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro. O que quer dizer isso? Contrafação.
Vai dar para identificar. Vai dar para identificar. É como diz lá, né? Vai ser como a areia do mar. Até nós, irmãos. Com certeza. Ainda diz assim: será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras. Será impossível distinguir. Então, vai ser quase imperceptível, né? Somente se tiver o auxílio das Escrituras Sagradas, né? Então quer dizer que a volta de Cristo tem que ser estudada todos os dias, não é isso? Porque a gente tem que saber cada detalhe do que está escrito nas Escrituras. Exato. Exato. Pelo testemunho destas, toda declaração e todo prodígio deverão ser provados. Satanás tem um plano e o tempo dele está se esgotando. Ele sabe. Ele sabe. Ele está tão desesperadamente que ele sabe que lhe resta pouco tempo. Tem um verso na Bíblia, que eu não me lembro, que fala sobre lhe resta pouco tempo, né? Apocalipse. Exato. Ele sabe que se conseguir fazer os cristãos aderirem ao sobrenatural e sensacional em detrimento das verdades bíblicas, eles, os cristãos, estarão prontos para cair em seu grande engano, quando ele finalmente se revelar à humanidade, fingindo ser Cristo. Ele vai fingir ser Cristo. Então, se a gente aderir ao sobrenatural e sensacional em lugar das Escrituras, a gente vai estar perdido. Mas Jesus nos conta como será seu retorno. Ele conta em detalhes. Apocalipse 1, verso 7. Até
até mesmo aqueles que os transpassaram. E Mateus 24, 24, 27. Então tá aí, né? Jesus falando claramente como ele vai vir, nos mínimos detalhes. Então, com a Bíblia diante de nós, não há motivo para sermos enganados. Amém, né? Quem está do outro lado do mundo não vai ver. Mas como é que a gente vai saber se não é Jesus? Sem estudar. Ou seja, contradiz as Escrituras, né? Irmãos, a gente só vai saber se é Jesus ou não se a gente se alimentar da palavra de Deus, não só em 3 dias na semana, não. É todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Assim que você acordar, todos os dias. Todo dia a gente tem um culto, irmão. De manhã cedo, todos os dias, para se alimentar da palavra de Deus e para não sermos enganados pelos enganos de Satanás. Então vamos entrar no Zoom. Vamos entrar no Zoom. Quem não entra, baixe e entre, porque é importante, é um alimento da palavra de Deus. Você não sabe as bênçãos que vocês perdem de não entrar no Zoom, de manhã, pelo culto matinal. É muito bom, sério, é muito bom. Esse é o conteúdo que nós já estudamos lá, todo dia. Vamos fazer uma breve oração, por favor. Eu queria que todos ficassem aqui. A música logo? Tá. Coloca aí, Felipe.
Vamos orar. Pai Celestial, queremos te agradecer por esse estudo da tua palavra, pelo Senhor ter falado através das suas escrituras, através desse texto também, desse livro. Que o Senhor continue nos abençoando, Pai, com os teus ensinamentos, com os teus estatutos e com tua lei. Que o Senhor continue abrindo nossa mente para a tua palavra e dando o entendimento que a gente precisa. Que o Espírito Santo abra nosso coração, nossa mente, para entender e para praticar as tuas escrituras. Pai, que a gente saia daqui com o coração mais renovado, com a mente mais limpa, que a gente não possa ser enganado pelas armas do inimigo, pelos enganos do inimigo, porque só a tua palavra é nossa salvação e esperança. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas escrituras sagradas. É o que agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.